Salve, salve, caríssimo pupilo, caríssima pupila. Mais uma vez estou eu aqui, Prof. Paulo Regis, para continuar o nosso curso, continuar a nossa matéria aí de notação científica. E nessa aula eu vou aproveitar para trabalhar com vocês, além de uma questãozinha ao final da aula, vou mostrar para vocês também como que funciona as operações com esses números, né, que a gente já identificou na aula anterior, ok? Então essa é a aula de Notação Científica 2, que segue o seu curso aí. Vamos que vamos, pessoal, olha só. Para a gente começar aqui, operações com números em notação científica, a gente vai entender como que funciona tanto a adição quanto a subtração, porque no final das contas acaba sendo a mesma coisa, tá? A adição é a mesma coisa que soma, né? O mesmo que soma, e subtração é o mesmo que subtrair, é o mesmo que fazer um menos o outro, né? A gente vai fazer a diferença entre os valores ali. Bom, nós temos duas situações, tanto para a soma quanto para a subtração, que se tornam mais interessantes aqui para a gente analisar. Por exemplo, nós temos aqui uma operação bem simples. 3,84 vezes 10 à sétima mais 2,13 vezes 10 à sétima. Como você já viu, né, na última aula, a gente falou que todo número em notação científica é aquele número escrito na forma n que multiplica 10 elevado a k. Então esse número ele apresenta duas partes, né? A parte n, que é o número que normalmente vai ser representado ali decimal, né, variando de 1 a 10, e 10 elevado a k, que é uma potência de 10 que a gente vai analisar. Nós vamos trabalhar isso aqui como dois membros diferentes, tanto que nas operações a gente sempre vai operar potência de 10 com potência de 10 e, nesse caso aqui, nós vamos operar os números decimais com números decimais. Isso tanto para adição, subtração, multiplicação, divisão, e vocês vão ver como que funciona isso aqui. Nessa primeira situação, olha só, nós conseguimos perceber que o 10 elevado a 7 aparece aqui e também aparece aqui. O que para a gente é a melhor situação possível, porque é o que dá menos trabalho. Quando isso acontece, tanto na adição quanto na subtração, a gente só deve se preocupar em fazer a operação entre os números decimais. Ou seja, eu vou olhar 3,84 e 2,13 e vou fazer a adição desses dois números. E aí, para fazer isso, você vai pegar normalmente 3,84 mais 2,13. Operando aí, né, embaixo, colocando um organizadinho, né, decimal embaixo de decimal, vírgula embaixo de vírgula, parte inteira embaixo de parte inteira, e somar. 4 mais 3, 7, 8 mais 1, 9, 3 mais 2, 5. Nós temos aí 5,97. E essa passa a ser a resposta que a gente vai ter aqui, porque nós temos que 5,97 é a operação, né, da soma entre aqueles dois números decimais, que vai multiplicar 10 elevado a 7. Então, a gente vai conservar a potência de 10 quando ela for igual, né? Notem aqui que a mesma potência de 10 apareceu e esse daqui passa a ser o resultado final dessa nossa operação. Uma coisa que você tem que ficar atento é, esse número que eu encontrei, ele também está em notação científica? Também está, porque a gente tem que lembrar, o n, né, ele sempre vai variar de 1 até 10, né? A gente até fala que o módulo de n, né, vai variar de 1 até 10, incluindo 1 e excluindo 10. Então, aqui está, perfeito, check, nenhum problema a mais. Tranquilo até então, gente? Beleza? Agora, olha o próximo caso aqui, é um caso de subtração. Note novamente o seguinte. Aqui, as duas potências de 10 estão no mesmo expoente, eles são iguais, né? Se elas são iguais, a gente vai conservar, então a gente já sabe que a potência de 10 vai ser a mesma. O que a gente tem que fazer agora é operar a parte decimal. 4,19 menos 3,1. Note que o número de cima, né, o operador de cima, ele tem mais casas decimais do que o de baixo. Então a gente simplesmente completa, né, com zero aquilo que estiver faltando e opera normalmente. 9 menos 0 dá 9, 1 menos 1 dá 0, a vírgula vem cá, 1,09. Então nós teremos que o resultado final aqui vai ficar 1,09 vezes 10 elevado a quem? Menos 3. O mesmo menos 3 que está ali. Note agora, mesma coisa, né? Potências iguais geram resultados com a mesma potência. Nós temos isso aqui confirmado. Esse número está na forma da notação científica? Está. Check. Resolvido o nosso problema. Perfeito? Então, quando as potências de 10 possuem o mesmo expoente, é só operar os números decimais e seja feliz, ok?
E quando não são iguais, prof, a gente vai ficar triste? Não, a gente vai ficar feliz também. Só que a gente vai ter um trabalho um pouquinho maior. O que acontece aqui? Nessa situação, nós temos 1,03 vezes 10 ao cubo, mais 4,11 vezes 10 ao quadrado. Não dá para a gente operar simplesmente esses dois números aqui, porque eles não estão numa mesma representatividade. Porque aqui é 10 ao cubo e aqui é 10 ao quadrado, ou seja, esse número aqui ele é maior do que esse, né? Então a gente não tem as mesmas posições numéricas daqueles números ali para fazer essa operação. O que acontece? Nós vamos tentar igualar as potências de 10 para fazer essa operação agora. Como, prof? Bom, tem duas maneiras. Ou a gente faz o maior expoente chegar no menor, ou a gente faz o menor expoente ficar igual ao maior. Como assim, prof? Assim mesmo. Quando a gente resolve baixar aqui de 10 ao cubo para 10 ao quadrado, eu tenho que diminuir uma unidade aqui, certo? Quando eu diminuo uma unidade aqui, eu estou diminuindo o expoente, então, obrigatoriamente, eu tenho que aumentar esse número. Ao diminuir o expoente aqui, eu devo andar com a vírgula uma casa para a direita, para aumentar o número. Olha que lindo! Falar isso daqui, então, 1,03 vezes 10 ao cubo, é o mesmo que escrever isso daqui, ó. 10,3, andei com a vírgula uma casa para a direita, vezes agora 10 ao quadrado. Note, era ao cubo, virou ao quadrado, certo? Sendo assim, a gente passa a ter agora esse número com a mesma potência do outro. Então, a gente vai operar agora, olha só que bonitinho. 4,11 vezes 10 ao quadrado. Não fica melhor de trabalhar agora? Nesse caso, teremos ali agora, ó, a soma dá até para a gente fazer de cabeça, se vocês quiserem, né? Mas vamos deixar aqui, ó, fazer aqui embaixo, sem pressa. 4,11. Completa aqui com 0. Somando, vai ter 1, 4, 4, 1. 14,41 vezes 10 ao quadrado, perfeito? Esse é o resultado daquela operação. Aí alguém pode olhar para isso e falar, professor, até entendi, mas esse número que a gente encontrou não está em notação científica? Verdade, meu caro pupilo, minha cara pupila. Se não está, é só a gente transformar, não é mesmo? E para transformar, você já sabe, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Andando com a vírgula uma casa para a esquerda vai ficar 1,441, note aí, 1,441, e já obedece a mesma regra, né? Se eu agora diminuir o número de K, né, reduzir, né, de 14 virou 1, eu tenho que aumentar o expoente. Ao aumentar o expoente uma unidade, porque foi uma casa deslocada para a esquerda, vai ficar 10 ao cubo. Então, o resultado final dessa operação, que vocês estão vendo ali, em notação científica, passa a ser esse que vocês estão vendo ali. Perfeito? Nada impede que o resultado seja esse, tá, gente? Mas para que seja resultado em notação científica, essa é a resposta correta. E normalmente as questões elas exigem isso de vocês. Suave até aqui? Tranquilo? Olha o quarto caso, coisa fofa. Lembrando que você pode pausar o vídeo e tentar fazer, né? Esse aqui é um bom exemplo para você tentar pausar o vídeo e tentar fazer sozinho. Olha comigo aqui. Novamente, os expoentes são diferentes das potências de 10. Então, a gente tem que tentar equilibrar, tentar colocar as duas na mesma potência, né? Posso pegar 10 a menos 4 e transformar em 10 a menos 5, ou 10 a menos 5 e transformar em 10 a menos 4. Tanto faz. Eu, normalmente, prefiro pegar o maior para transformar no menor. Eu acho que é o melhor da gente trabalhar. E quem que é o maior expoente aqui? Curiosamente, o maior expoente é menos 4, né? Menos 5 é o menor, menos 4 é o maior. Eu vou pegar esse daqui e transformar nisso daqui. Nessa situação, acompanha aí. Se eu vou transformar o maior no menor, eu vou reduzir o expoente. Vai virar menos 5. Se reduz o expoente, eu tenho que aumentar o número. Né? Diminuir o expoente, aumenta o número. Então, anda com a vírgula para a direita. A regra é essa. Perfeito? 73,4. Isso tudo menos 2,1 vezes 10 a menos 5. Olha, olha, olha. Tranquilo até aqui? Nessa situação agora, já tenho as bases iguais, né? As bases são iguais e também as potências, os expoentes são iguais, igual eu já tinha feito aqui antes mesmo, né? Nessa situação, então, agora é só operar os termos decimais. 73, vou colocar aqui de roxinho, né? 73,4 menos 2,1. 4 menos 1 vai dar 3, 3 menos 2 dá 1, 7.
71,3, como vocês podem perceber. 71,3 vezes 10 a menos 5, conservando ali a potência de 10. Prof, chegamos no mesmo problema. O expoente ali está legal, ok, mas o n, né, o número decimal, ele não está na forma de notação científica. Tudo bem? Você já sabe o que fazer. Anda com a vírgula agora para a esquerda. Andando com a vírgula para a esquerda, teremos 7,13 vezes. Se daqui para cá eu reduzir o número, aqui eu tenho que aumentar. Aumentar menos 5, uma unidade vira menos 4. E aí está o nosso resultado final gerado por essa operação. Perfeito, pessoal? Essas aqui foram as operações que eu mostrei para vocês, utilizando a ideia da adição e subtração. O print é seu e o próximo quadro vem agora. Opa! Chegando aqui de novo. Multiplicação e divisão agora com vocês. Essa daqui é uma parte que, para muita gente, é até mais complicada, mas eu acho que é até mais simples de trabalhar, porque a gente não tem que preocupar tanto com a mudança ali do expoente do 10, ok? Olha só o que vai acontecer, pessoal. Coloquei multiplicação e divisão para a gente trabalhar simultaneamente, mas primeiro vamos trabalhar só com multiplicação, pode ser? Nesse caso, olha só. 4,2 vezes 10 à quarta vezes 3,1 vezes 10 à sexta. Qual que é a ideia? A mesma anterior inicialmente. Nós vamos operar decimal com decimal, potência com potência. Só isso. Então nós vamos pegar aqui, ó, e vamos trabalhar 4,2 vezes 3,1. Normalmente, igual você já sabe fazer contas de operação e multiplicação mesmo, ó. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Somou tudo aqui, ó, 2, 10 sobre 1, 3, 13. Como são duas casas decimais, aqui ficam duas casas decimais também. Então, nós teremos que aqui o resultado dessa operação vai ficar 13,02 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 4. Olha só, vou até colocar essa operação aqui. Quando a gente faz isso daqui, a gente já viu lá na aula de potenciação que fazendo potência, né, multiplicação entre potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, né? Então vai virar 10 a décima, né? 10 elevado a 10, gerando assim o nosso resultado ali. Então 13,02 vezes 10 elevado a 10. Prof, esse número está legal, ok, mas ele não está na forma de notação científica, verdade. Então a gente vai simplesmente organizar. Volta a vírgula, vai ficar 1,302. Lembrando, se eu voltei a vírgula, eu diminui o número aqui. Se eu diminuo o número aqui, aumento o expoente lá. Aqui está. Esse é o resultado final dessa operação. Perfeito? Tranquilo? Olha, olha. Resultadozinho, vou até marcar ele aqui, ó. Para ficar fofinho. Para você não perder. Tranquilo até então? Beleza? Próximo caso, olha aqui, a multiplicação de novo, hein? 1,4 vezes 10 a menos 6 vezes 2,2 vezes 10 a menos 2. Não precisa preocupar, por enquanto, com as potências de 10. Preocupa somente com os decimais. Vamos lá. 1,4 vezes 2,2. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2. Teremos aí 8, 0 sobre 1, 3. Duas casas decimais, 3,08. Esse aqui, então, passa a ser 3,08 vezes 10 elevado a. Aqui, fazendo essa continha, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 2. Por mais que os dois números sejam negativos, né, a gente deve somar esses dois resultados. Potências de mesma base, soma-se os expoentes. Menos 6 mais menos 2 dá menos 8, gerando assim esse nosso resultado. Prof, esse resultado já está ok, já está na forma de notação científica? Yes, já está. Então, ele é seu, todo seu, já está aí o nosso resultado. Fechou? Tranquilo? Então, multiplicação, essa que é a ideia. Multiplicou a parte decimal, multiplicou a parte potência, seja feliz, não tem segredo. Aqui, 7,2 vezes 10 à décima, dividido por 1,8 vezes 10 à quarta. Ok, mesma ideia. Vamos dividir a parte decimal e dividir a parte de potências. Nesse caso, pessoal, aqui eu fiz questão de colocar potências
ou números decimais que sejam mais fáceis de dividir, tá? Mas a ideia seria a mesma. 7,2 dividido por 1,8 dá 4, dá exatamente 4, ok? Então, se você fizer aí a continha, né, você vai ver que vai dar exatamente isso. E agora, 10 elevado a 10 dividido por 10 a quarta, né? Lembrando que toda divisão é um exemplo de fração. Divisão entre potências de mesma base, a gente conserva a base and subtrai os expoentes. Então, 10 menos 4, 6. Beleza, o prof está muito poliglota hoje. Resultado aqui, 4,0 vezes 10 elevado a 6. Aí está o nosso número. Esse número está na forma decimal, está na forma de potência, está na forma de notação científica? Perfeito. Seja feliz mais uma vez. Esse é o seu resultado. Tranquilo? Sim, sim, sim? Para fechar, o último caso ali, 4,8 vezes 10 a menos 7, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 1. Mesma coisa, dividimos ali a parte decimal por 1,6. Isso vai dar 3, exatamente. E 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 1. Dividindo potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Menos 7 menos menos 1 vai dar menos 6. Olha aí. Nesse caso, temos aqui 3,0 vezes 10 a menos 6. Esse é o valor que já está também na forma de notação científica. Seja feliz. Tranquilo? Multiplicação e divisão não foi um problema, como vocês conseguiram perceber, não é mesmo? Adição e subtração às vezes dá mais confusão ali, principalmente por conta da mudança da potência, né? Do que multiplicação e divisão. Suave? O print é seu. Chegou a hora do momento, vem com o prof, que é a hora de resolver uma questãozinha interessante que apareceu aí na prova de 2025 aí do PASES. Se você que não sabe, PASES aí é a universidade, é o vestibular seriado, né? Da Universidade de Viçosa. Questão na tela, vamos olhar essa questão aí para a gente analisar. Seu momento de fazer ela agora, pausou o vídeo e tenta fazer. E agora eu vou fazer, vamos lá. Lendo a questão, pessoal, olha só, questão de 2025 do PASES. Pesquisadores da área de microbiologia estão estudando o crescimento de uma colônia de bactérias. No início do experimento, haviam sido coletadas 4.500.000 bactérias. Após o tratamento experimental, o número de bactérias foi reduzido para 450.000. Os pesquisadores pretendem relatar esses dados usando notação científica para uma publicação acadêmica. Com base na situação hipotética apresentada, assinale a opção em que a diferença entre o número inicial e o final de bactérias é corretamente expressa em notação científica. Eu quero saber qual é a notação científica correta dentro dessas alternativas que vocês estão vendo aí. Bom, você já sabe que de cara dá para a gente eliminar a letra A, a letra B e a letra E. Confere? Conferindo aí nos gabaritos, ó. Aqui, ó. Deixa eu tentar aqui, ó. Letra A, letra B e letra E estão descartadas. Justamente por quê? Porque elas não estão em notação científica, né? Eu nem preciso fazer conta para entender isso. Agora, vamos fazer a conta para a gente saber se a resposta vai ser a letra C, 10 a sexta, ou letra D, 10 a quinta, né? Vamos lá, vem com o prof aqui. Nós vamos fazer essa subtração aqui, 4.500.000 menos 450.000. Vamos fazer do cantinho aqui, pode deixar a questão na tela mesmo. Nessa conta, nós podemos falar que isso vai ficar um total, né? Se a gente colocar aqui 4.500.000 menos 450.000, continha simples aqui, sem estresse. Vamos ficar com 4.050.000. Beleza, 4.050.000, a gente já consegue escrever isso aqui em notação científica. É só fazer a volta aqui, né, das casas decimais. Lembrando, deixa eu pegar o pincel correto aqui, ó, para a gente analisar, que é o seguinte, a vírgula está aqui. Se eu quero que a vírgula venha para cá, né, que é quando a gente tem realmente o número entre 1 e 10, nós temos que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes para a esquerda. Se eu desloco para a esquerda, você já sabe, deslocando para a esquerda, ficaremos com 4,05 vezes 10 elevado a 6. Positivo porque deslocou para a esquerda. Essa é a regra, essa é a conta. Perfeito? Esse resultado, portanto, está aí nas alternativas, como você pode ver, letra D, né? Letra D de dado, ou perdão, letra C de casa, né? A resposta correta, letra C de casa,
como vocês podem visualizar. Agora, se eu não quisesse fazer dessa forma, que seria a forma mais simples, eu poderia tentar fazer pelas operações que nós acabamos de ver. Porque escrever isso aqui em notação científica, volta 6 casas, ficaria 4,5 vezes 10 à sexta, menos aqui anda 5 casas para a esquerda, 4,5 vezes 10 à quinta. Como fazer isso aqui? As potências são diferentes, então a gente vai tentar igualar. Igualando as potências, eu vou falar que isso aqui vai ficar 45 vezes 10 à quinta, né? Aumentei aqui, diminuí aqui, menos 4,5 vezes 10 à quinta. 45 menos 4,5, isso vai dar 40,5 vezes, mantém aqui, 10 à quinta. 40,5 vezes 10 à quinta não está em notação científica, por isso não é a resposta, né? Sendo assim, trazendo a vírgula para cá, 4,05 vezes 10 à sexta. A resposta é sua, a questão também, o ponto é seu, e essa foi a aula.